Shalom, irmãos. Aqui é o pastor Emerson Schimberg, da cidade de Juara. E eu quero compartilhar uma visão que eu acabo de ter. Eu estava sentado em minha mesa aqui para fazer a minha refeição, o meu almoço, e Deus abriu os meus olhos e eu tive uma visão e tive um discernimento do que vai acontecer no ano de 2022. Grave bem essa data, o ano de 2022. Ano passado, Deus me deu uma visão sobre um cavaleiro e Deus falou que o nome dele era Abaddon. Ele tinha sido solto através dos 4 ventos. Eu vi esse cavaleiro em cima de um cavalo e ele era solto pelos 4 ventos da terra e ele estendia sua mão. E aonde ele passava, ele vinha trazendo peste, praga, e inclusive ele foi um dos responsáveis pela propagação do Covid-19 em todas as nações. Foi assim que o Senhor me disse em uma visão que eu compartilhei no ano passado. Esse áudio percorreu aí o Brasil e boa parte do mundo. E muitas pessoas confirmaram, alguns profetas tiveram também essa visão, parecida pelo menos com a visão que eu tive. E o Senhor disse que tinha dado autoridade para Abaddon fazer o que ele estava fazendo. Agora eu sentado em minha mesa, o Senhor abriu os meus olhos e eu via o ano de 2022. Eu via pessoas apavoradas. Eu via pessoas apavoradas. Eu via pessoas nas grandes capitais correndo em direção aos supermercados, em direção aos postos de gasolina, pessoas saqueando os supermercados, pessoas indo para as filas de posto de gasolina para poder colocar gasolina, comprando gasolina em galões para fazer estoque, para fazer reserva. Irmãos, veja bem, a intenção desse compartilhamento dessa visão não é propagar o caos, mas é alertar aqueles que crerem no que vai ser falado aqui. E eu via pessoas correndo de um lado para o outro e o Senhor falava: a economia no Brasil será abalada, a inflação vai chegar a limites absurdos, as pessoas não terão recurso para comprar os seus alimentos, as pessoas não terão recurso suficiente para comprar os seus alimentos e acontecerá uma grande paralisação. E o Senhor disse: por quê? Porque a pandemia do Covid-19 vai vir com muito mais força no ano de 2022. A propagação da peste do SARS, do Covid-19, vai ser muito maior no ano de 2022. O Senhor disse alto e claramente: a vacina não vai parar o vírus. Eu vou repetir mais uma vez: a vacina não vai parar o vírus, porque este vírus é permissão e julgamento de Deus para a humanidade. O Senhor disse: muitas pessoas, eu via muitas pessoas nas filas de hospitais, UTIs lotadas, UTIs com a sua capacidade sobrecarregada, hospitais sobrecarregados, porque o Senhor me mostrou um vírus e esse vírus ele sofria uma transmutação. Eu via ele ficando mais forte, eu via ele ficando diferente. Então o Senhor me fez entender que o vírus do Covid-19 vai se modificar no ano de 2022 e por isso as vacinas não terão seu efeito contra essa doença. O Senhor disse: estão confiando nas vacinas, mas elas não vão ajudar. O Senhor mostrou ainda no ano de 2022 as pessoas, religiosos, grandes líderes de grandes igrejas sucumbindo, líderes morrendo, grandes líderes morrendo por conta da pandemia, E eu via os cristãos apavorados, O Senhor disse: vê, filho, sabe por que isso está acontecendo? Porque eles estão confiando mais no homem, eles estão confiando mais na sua liderança, eles têm ídolos dentro do coração, eles idolatram os seus templos, as suas denominações,
E eu, o Senhor, vou expor a vergonha da igreja evangélica brasileira no ano de 2022. Eu vou balançar as estruturas e eu vou derrubar. Eu, o Senhor, vou fazer isso. Vou derrubar vários líderes religiosos no ano de 2022. Eu vou mexer com a estrutura da igreja no ano de 2022. O Senhor disse: eu estou separando. Remandurica, lamandaracasture, andarachá. Eu estou separando a minha igreja que vai ser arrebatada. O Senhor disse, Ele disse: eu vou preparar a minha igreja. O ano de 2021 foi o começo da preparação. O ano de 2022 vai ser o ano da peneira. Eu, o Senhor, vou passar a peneira na igreja brasileira, e somente aqueles que estiverem firmados na rocha, somente aqueles que confiaram em mim de verdade, esses vão se sobressair, esses vão estar guardados. O Senhor disse ainda: aquele que confia em mim não será abalado. O Senhor disse claramente, o Senhor me deu a visão quando o povo estava na terra de Gósen, as pragas caindo no Egito e o povo de Deus na terra de Gósen. O Senhor disse: fala para o meu povo, aqueles que confiam em mim, que tudo isso vai acontecer e que as coisas vão de mal a pior. A partir do ano de 2022, as coisas vão de mal a pior. O Senhor disse: mas aqueles que estiverem firmados em mim e na minha rocha, eles serão guardados como o povo de Gósen foi guardado. O Senhor disse: muitos vão se espantar, muitos vão se aterrorizar, muitos vão correr para as filas de mercado, muitos vão correr para postos de gasolina, muitos vão se desesperar. Mas o Senhor disse: aqueles que confiam em mim ficarão nas suas casas, guardados e tranquilos, porque eu vou suprir as necessidades deles, diz o Senhor. E para finalizar a visão, o Senhor me mostrou e disse: presta muita atenção no que eu vou te falar agora. O Senhor disse que o ano de 2022 é o marco, vai ser o marco início para o governo do anticristo ser instaurado na terra. O Senhor disse que o ano de 2022 é o ano que o governo do anticristo vai começar a se estabelecer e se estabilizar. O anticristo está no meio de nós. O anticristo já passeia no meio de nós. E eles estão arquitetando tudo para poder se assentar na cadeira do governo mundial. Haverá uma única ordem mundial, um único governo, aonde o anticristo vai se assentar. Para finalizar, o Senhor disse: guarda o que você tem para que não seja tirado de ti. Jesus está próximo. Se o governo do anticristo vai se levantar a partir do ano que vem, Jesus está às portas. O Senhor disse: grave um áudio, alerte a minha igreja. Esse áudio que você gravar vai rodar o mundo inteiro, disse o Senhor. E pessoas que estavam afastadas vão voltar para a minha presença. Muitos vão temer o que vai ser falado nesse áudio e vão se consertar, porque eu estou preparando as portas do céu para receber a minha noiva, diz o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se prepare, se prepare.